Boa tarde, boa noite, bom dia a todos. Depois que nós falamos sobre o tema da morte, do desligamento, surgiram algumas perguntas, né, que eu vou selecionar esse vídeo para respondê-las. A primeira que veio para mim aqui: o que é a equipe de desligamento que o senhor mencionou? Bom, quando nós temos o espírito, o corpo e o perispírito, o espírito é ligado ao corpo carnal pelos laços do perispírito. Quando ocorre o fenômeno da morte, que é a exaustão da vida, é necessário que o espírito se desprenda do corpo. E para isso é necessário se cortar os laços do perispírito. Existem equipes de espíritos, nossos irmãos do outro plano, que são dedicados a essa tarefa. Então eles vão até os hospitais, até os velórios, muitas vezes alguns atuam até no cemitério, e a função deles é justamente propiciar o desligamento do espírito do corpo. E essa tarefa é realizada por esses amigos que fazem parte, evidentemente, dessa chamada equipe de desligamento. Eu vou passar para outra pergunta. Um outro amigo nosso perguntou o que seria a chamada teia de retenção, que o André Luiz menciona no livro dele. A teia de retenção, que o André Luiz menciona na Cérebro e Coleção, que se inicia com o Nosso Lar, é um sentimento de que os encarnados possuem para aqueles que estão prestes a desencarnar. O que acontece? Aquele que está no estado de doença, ou às vezes moribundo, muitas vezes ele deseja se desprender e, todavia, aquele parente, aquele ente amado, ele simplesmente pede para que o espírito retorne, para que ele não vá, e isso impede muitas vezes que o espírito se desligue da matéria. E o que acontece? O espírito fica confuso se ele fica ou se ele vai para o plano espiritual. Toda vez que ele quer evoluir, vem o encarnado e pede para que ele volte, tipo como um sentimento de querer trazê-lo de volta, etc. O que acontece? Cria-se o que o André Luiz chama de teia de retenção, ou seja, o espírito quer evoluir e nós, pelos nossos pensamentos muitas vezes egoístas, nós acabamos por prendê-lo, né, no plano físico com essa teia de retenção. E aproveitando já essa pergunta da teia de retenção, eu vou responder uma outra aqui que veio, que é sobre a chamada melhora da morte, né? O que acontece? Imagine uma pessoa num leito de hospital, ela está prestes a falecer, ela já está com as suas forças físicas exauridas, e muitas vezes não se consegue o desligamento. E os espíritos, visando que esse desligamento ocorra, eles acabam por agir no corpo daquele doente, fazendo com que ele tenha uma melhora. O que acontece? O doente melhora, muitas vezes, os parentes, amigos, ficam aliviados, né, com aquela melhora, retornam à sua casa, e quando eles retornam à sua casa, a equipe de desligamento tem o terreno livre para fazer então o seu trabalho. Por quê? Porque aí não há aquela influência da chamada teia de retenção que eu disse há poucos minutos. Então é muito comum, né, antes da morte, que se haja uma melhora do doente, os familiares acabam evidentemente se retornando para suas casas, para os seus lares,
e nessa melhora o doente acaba sendo auxiliado e o desencarne dele passa a ser feito de uma maneira mais tranquila. É isso que a gente chama de melhora da morte. Muitas vezes eu até já fui em leito de hospitais, já visitei alguns doentes, onde eu dei o passe, conversei com as pessoas, a pessoa acabou tendo uma melhora e posteriormente ela acabou desencarnando, mesmo porque o prazo de permanência dela na Terra havia se esgotado. Então é muito comum, né, esse fenômeno chamado de melhora da morte. Uma outra pergunta interessante aqui que eu selecionei: o que é melhor, a doença duradoura ou a doença repentina? A princípio, a resposta seria a doença repentina ou um acidente, porque muitas vezes, né, a pessoa não sofre. Só que nos casos de morte violenta, repentina, ou às vezes no caso dos acidentes, o espírito ele fica em completa perturbação. E isso, até ele aceitar a nova condição dele de desencarnado, isso pode acontecer de prejudicar muito o resgate dele. Já no caso da morte chamada de duradoura, os processos de câncer, em que a pessoa fica muito tempo no hospital, gradativamente, durante todo aquele tempo que ela passa com a enfermidade ali no hospital, ela vai aos pouquinhos sendo desligada e aceitando a sua nova condição, que seria a de retorno ao plano físico. Então, quando há um acidente, quando há uma morte repentina, um ataque cardíaco, isso traduz para o espírito que acabou de desencarnar um profundo estado de desequilíbrio, o que muitas vezes não acontece com aqueles que têm a chamada morte de doença duradoura, porque gradativamente ele vai se adaptando ao mundo ou ao plano espiritual. E a gente pede sempre que se ore muito por aquelas pessoas que desencarnaram em virtude de acidentes, em virtude de ataques cardíacos repentinos ou até mesmo de assassinatos, porque quando isso acontece, o que vai se refletir no mundo espiritual é uma grande perturbação do espírito. Selecionei uma outra aqui, também muito interessante, é sobre a morte das crianças, né? Bom, nós temos várias explicações, mas a idade física, ela não tem muito a ver com a idade do espírito. Nós temos casos na doutrina espírita de espíritos de elevada luz que reencarnaram e ficaram como crianças. E muitas vezes esse desencarne pode acontecer por um próprio pedido do espírito, ou até mesmo para que os pais dessa criança, quando, por exemplo, voluntariamente no plano astral desejavam servir a mediunidade, eles se desviam do caminho, e esse espírito que foi incumbido de auxiliar, ele retorna para que os pais passam a ter consciência de sua tarefa e retornem ao espiritismo, porque procuram consolo na morte daquela criancinha que se foi, né? Mesmo porque a regra da vida é que as pessoas de mais idade, elas partam antes do que as pessoas ou as criancinhas, né? Uma outra pergunta interessante aqui é sobre a eutanásia, né? A eutanásia é conhecida como a chamada morte piedosa. E a pergunta diz assim que se seria lícito eu abreviar a vida de uma pessoa que está com uma doença que se sabe incurável. Veja, eu já falei sobre isso e volto a esclarecer. Muitas vezes é preferível alguns meses ou alguns anos de vida no leito, ou às vezes uma purgação de uma doença aqui, do que se enfrentar uma nova encarnação. Muitas vezes, quando se pratica a eutanásia, pode-se ir contra até o desejo do espírito que pediu, né, que passasse por aquela prova. E o espiritismo, a respeito da eutanásia, ele considera a eutanásia como sendo completamente contrária aos interesses
contrária à doutrina, não aos interesses, e também aquele que pratica a eutanásia, mesmo com o pedido daquele que está sofrendo, como sendo um homicida, porque a ninguém é dado tirar a vida de outro, e isso só pode ser feito por Deus. Outra pergunta interessante, é muito legal também, que eu separei, é a respeito da cremação. Quanto tempo se deve esperar para se cremar um corpo de uma pessoa? Isso eu já tinha visto, já tinha lido, já tinha assistido na célebre palestra do Chico Xavier, no Pinga Fogo, onde o Emmanuel esclareceu que na cremação deve-se aguardar 72 horas após o falecimento para se providenciar a chamada cremação. Devo doar as coisas pertencentes ao falecido? Se possível, responda minha pergunta e me diga o prazo. Bom, primeiro que as coisas do falecido, na minha concepção, elas devem ser doadas sim, mesmo porque isso vai servir para outras pessoas, né? Vai servir para um agasalho para uma pessoa pobre, vai servir de alento para uma pessoa que está passando por necessidades. E muitos espíritos, evidentemente, são ligados às coisas terrenas, né? E eu fui procurar essa resposta e achei no livro do Luiz Sérgio, Na Hora do Adeus, que ele diz que muitas pessoas, logo quando a pessoa morre, elas doam as coisas do falecido para se livrarem-se das lembranças, né? E ele esclarece aqui que o período de adaptação do espírito no plano espiritual, né, ele é muito variável, dependendo da condição dele. Esse espírito, que é o Luiz Sérgio, ele sugere um prazo de 6 meses para que se efetue essa doação, porque já houveram casos em que o espírito recusou, né, a aceitação de que havia desencarnado e voltou para o plano terreno e ficou revoltado por os seus parentes, seus filhos, sua mulher, haverem doado suas coisas, né? E essa doação, segundo esse nosso irmão, que é o Luiz Sérgio, ele diz que deve ser feita em 6 meses. Uma outra pergunta, né? Olha só, se eu doar o meu órgão, se eu vou ter alguma consequência na vida, por exemplo, se ficar sem coração, sem fígado, sem pâncreas, cega pela doação de córnea. Eu acho que para nós que estudamos é muito claro, né? Nós temos o corpo físico, o corpo espiritual e o espírito. O espírito é eterno. O que você vai doar é uma parte do órgão. E quando você doa um órgão, você está doando uma parte do seu corpo físico, que vai ser colocada na terra, vai ser cremada e vai desaparecer. O seu espírito vai permanecer com olhos, com os rins, com as córneas, com o fígado. E, antes de mais nada, a doação do órgão, principalmente num país que nós temos vários problemas de pessoas com essa enfermidade, ela vai ser um meio de se prolongar a vida de um irmão e um ato de caridade. Eu sei que é difícil falar sobre esse tema na hora da morte de uma pessoa, mas é uma caridade que vai beneficiar até o próprio espírito que desencarnou, né? Então eu acho muito salutar essa prática e ela deve ser feita por todos nós, né? Essa também é muito legal. Eu tenho medo de morrer. O que o senhor me aconselha? Tenho medo de ser enterrado vivo. Bom, esse nosso irmão sofre da tanatofobia, que é o medo de morrer. Bom, é uma pessoa que não tem conhecimento da vida além do túmulo e é muito comum isso. E o meu conselho é que, se você for enterrado vivo, não se preocupe, porque primeiro que a medicina evoluiu muito e é muito difícil acontecer isso. E se acontecer, pela falta de ar, você não vai sobreviver por muitos minutos, não. Então, você pode ficar absolutamente sossegado, né? Então, resolvi tirar essas dúvidas do pessoal. Desculpa aí pelas brincadeiras, mas aqui tem várias aqui perguntas que eu vou selecionar e eu vou respondendo à medida que passa, tá bom? Obrigado aí, fiquem com Deus
e até um próximo encontro, tá? Obrigado.